O livro de Enoque, banido da Bíblia, revela mistérios chocantes de nossa história. O manuscrito começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos que tornaram a terra o lar da devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. O enorme livro proibido foi escrito cerca de 200 anos atrás, com os primeiros escritos datando por volta de 300 a.C. e os últimos registros por volta de 100 a.C. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja fica em silêncio. De acordo com os escritos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Também se fala sobre os anjos caídos e o fato de que pecaram aqui na terra porque começaram a se multiplicar com mulheres terrenas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava preparada. A proibição do livro foi provavelmente influenciada pelo fato de que ele continha profecias sobre Cristo e sobre si mesmo. Continue assistindo o vídeo para descobrir por que o livro mais misterioso e sagrado, em toda a história espiritual da humanidade, assusta a Igreja, descrevendo quem é Enoque. Enoque é filho de Jared, descendente do primeiro homem, Adão, de sua 7ª geração, e bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador, e seu nome significa iniciador. O Antigo Testamento não fala de seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis 5, versos 21 a 24, apenas o suficiente para indicar o número de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa, e descrevendo sua vida na lacônica frase, que deu origem a inúmeras interpretações. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Também há uma lenda de que Enoque é, na verdade, o rei e sacerdote Melquisedeque da Bíblia. Uma das explicações tradicionais para a existência paralela de literatura apócrifa cristã ao lado da oficial, é que os apócrifos fornecem respostas onde as escrituras sagradas ficam em silêncio, ou se comportam misteriosamente. Enoque também é acreditado como o criador da escrita e da astrologia, além de se comunicar com Deus e ser um professor religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, ou ainda Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre Enoque com grande respeito. Seus escritos contêm muitas alusões ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles é dito ter vivido por vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos, de Adão a Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um na morte. No entanto, notamos aqui que Enoque é uma exceção, pois é dito que ele não viu a morte. Além disso, Gênesis 5, 22, 24, afirma que Enoque viveu 365 anos, o que é significativamente menos do que os outros patriarcas antediluvianos, que são registrados como tendo morrido com mais de 700 anos de idade. O breve relato de Enoque em Gênesis 5, termina com a escritura críptica de que ele não estava mais aqui, pois Deus o tomou. Ao ser visto em uma escala maior, isso mostra a grande devoção de Enoque ao Senhor e prospectivamente o grande amor e tratamento especial que o Senhor concedeu a Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi trazido vivo para o reino de Deus como seu anjo. É assim que as palavras, ele não viu a morte, são interpretadas. Vamos olhar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que é contido lá, e o que tanto parece assustar os homens, e quem são os vigilantes que são descritos no início do manuscrito. A obra foi escrita por volta de 300 a.C. e descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigilantes. Neste escrito também estão contadas as viagens de Enoque pelos céus. O livro abre com uma introdução que diz que Enoque é um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus. Para que ele pudesse ver as visões, Deus o arrebata aos céus, e lá lhe é mostrado os filhos de Deus, e a partir de então ele ouve tudo, e passa a saber de tudo.
Mas o que ele viu não acontecerá a esta geração, mas a uma geração que ainda está por vir. O livro também nos fala sobre Deus vindo à terra no Monte Sinai com suas forças, para pronunciar o julgamento sobre a humanidade. E todas as coisas são predestinadas por ele, e acontecem em seu próprio tempo. Os pecadores perecerão e os bons continuarão a viver na luz, alegria e paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Os 200 anjos caídos tomaram para si esposas humanas para terem filhos. Samiasa, que era o líder deles, lhes disse: "Eu temo que vocês não concordem realmente em fazer essa ação, e eu sozinho terei que pagar a pena por um grande pecado." E todos eles responderam a ele e disseram: "Vamos todos jurar e nos amarrar pela lei, assegurando que não iremos abandonar este plano, mas iremos concretizar toda esta ação." Então todos eles juraram, e se uniram por maldições mútuas sobre ele, e eles eram 200. E todos desceram nos dias de Jared até o topo do monte permanente, e o chamaram de Monte Hermon, porque haviam jurado e se unido por juramento sobre o monte. Isso leva à criação dos Nefilim ou gigantes, como descrito no livro. Eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes cuja altura era de 300 pés, que destruíram todas as colheitas dos homens. Havia um verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também discute o treinamento decadente dos humanos pelos anjos caídos, mais notavelmente Azazel. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças, bem como os metais da terra e a arte de trabalhá-los, braceletes, enfeites, o uso de antimônio, embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e coloração. Muita maldade surgiu, eles cometeram fornicação, se desviaram e se corromperam de todos os seus caminhos. Senjasa ensinou encantamentos e a erradicação da armadura. Baraquijal ensinou astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Xanciel os sinais do sol, e Sariel o curso da lua. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelaram a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre o cataclismo que está por vir, e o que ele deve fazer. Então o Altíssimo disse: "Vá a Noé e diga-lhe em meu nome, esconda-se e revele a ele o fim que está chegando, que toda a terra será destruída, e que um dilúvio virá sobre toda a terra, e destruirá tudo que está nela. Agora instrua-o para que ele possa ser salvo, e que sua descendência seja preservada por todas as gerações do mundo." Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os nefilins e ordena a Miguel que prenda os anjos caídos. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Aqui o debate acadêmico se concentra na tese do que é delineado no Livro dos Vigilantes, como um suplemento em que apresenta o desenvolvimento posterior da ideia sobre o julgamento final e escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com o destino dos reis ímpios da terra. O que é interessante sobre este livro é que a expressão filho do homem é usada para o herói escatológico, que também é chamado de justo, eleito, e Messias sentado no trono da glória no julgamento final. O primeiro uso conhecido de filho do homem, como um título específico nas escrituras hebraicas, está no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso do título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico. Quatro adições fragmentárias do livro astronômico foram encontradas em Cumberland. Elas também incluem material não encontrado em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas jornadas ao céu, guiado por Uriel. O calendário solar, que mais tarde foi descrito no livro de Jubileus e usado pela seita do Mar Morto, era composto por 364 dias divididos em 4 estações iguais, de 91 dias cada. Cada estação consistia de 3 meses iguais de 30 dias cada, mais um dia extra no final do terceiro mês.
Assim, todo ano consistia exatamente. Uai, seu app de vídeos curtos.